Meus queridos, eu queria começar compartilhando com vocês uma mania que eu tenho. Eu sou aquele tipo de pessoa que gosta de ver a mesma coisa, assim, umas 1000 vezes. Independente do que seja, série, filme, eu fico vendo, revendo. E eu tenho uma habilidade muito especial que é ver tudo como se fosse a primeira vez. Então, se eu vejo uma comédia uma vez e eu vou rir muito, no dia que eu for ver com você, eu vou ver mais uma vez a comédia e vou rir de novo. Das mesmas piadas, dos mesmos momentos. Da mesma forma, drama. Se eu vejo um drama que me emociona, pode ter certeza que eu vou ver de novo e vou chorar de novo. E eu tenho uma mania mais estranha ainda. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de ver algumas coisas para chorar. Sabe quando você está com aquela agonia no peito? Que você quer ver alguma coisa e botar para fora assim para ter aquele choro? Eu boto um filme, uma série que eu sei que vai ter uma cena de drama e choro. E boto para fora. Tem uma série que eu gosto muito e que ela me fez e me faz chorar com muita facilidade. This Is Us. Quem aqui já viu? A melodramática história da família Pearson, que a Globo fez o favor de estragar, né? This Is Us. Histórias de famílias, meu Deus. Mas tudo bem. Sempre que eu estou querendo botar para fora, chorar um pouco, algo do tipo, eu pego um episódio de This Is Us e vou ver. E podem ficar surpresos. Eu tenho uma lista da primeira a sexta temporada com todos os episódios que eu mais chorei. E quando eu quero ver, eu boto esse episódio, vou lá e choro. E esses dias, essas semanas, eu estava naquela minha estratégia de desacelerar, de dar uma pausa, de relaxar, e eu coloquei um dos episódios para ver. Sabe, para botar para fora um pouco? E nesse episódio, eu não vou dar spoiler, para quem não viu ainda a série, mas nesse episódio acontece uma coisa muito interessante. Uma das personagens, ela já está chegando no final da sua vida. Em This Is Us, muita gente morre. Quem não viu ainda, vá preparando seu coração, vira e mexe, você gosta de alguém, eles matam. Aí você chora. Então essa personagem está chegando no final de sua vida. E esse episódio é todinho passado dentro de um trem. Então é o trem da vida dela, em que cada compartimento que ela vai passando pelo trem, ela vai revendo e revivendo coisas específicas da vida dela, que quem assistiu o seriado desde o começo vai ver aqueles detalhezinhos e algumas coisas que foram acontecendo. E eu revendo esse episódio, me emocionando muito, deixei a minha imaginação muito fértil fluir. E eu imaginei o meu trem. Disse, espera aí, o que eu vou ver no meu trem? O que vai acontecer quando eu estiver andando pelo meu trem? Aí alguém deve estar pensando aí, olha a viagem de Marcos, quem disse que tem um trem no final? Bem, a neurociência atesta que quando a gente morre, a última parte do cérebro, a última parte do corpo a deixar de funcionar, a morrer, é o cérebro. E no cérebro, a última parte que deixa de funcionar, que termina as suas sinapses, é uma parte ligada às memórias. Talvez nós não tenhamos, no final de tudo, um trem. Mas quem sabe aquela frase? Eu vi um filme passando diante dos meus olhos. Aconteça. E é justamente sobre isso que eu queria meditar com vocês hoje. Sobre esse possível filme de nossas vidas. Vida. O que é vida? O que é vida se não um sequenciamento de pequenos momentos que resultam em uma grande obra contada pelo nosso Deus? São nesses pequenos momentos, nessas pequenas sequências que nós conseguimos viver, que as coisas vão acontecendo. E por incrível que pareça, apesar de muitas vezes as nossas histórias não terem feitos grandiosos, não fazermos coisas espetaculares, a nossa história é espetacular, porque ela é contada pelo nosso Deus. Desde a eternidade, Deus pensou em cada um de nós. Pensou em cada história que cada um de nós íamos viver. E contou essas histórias que nós hoje estamos vivendo. Se a gente para prestar atenção, e nós cremos no criacionismo, desde Adão e Eva, para que nós estivéssemos aqui hoje, nada deu errado. Precisava um antepassado nosso ter morrido para que a gente não existisse. E Deus nos guardou até chegarmos aqui. Nate D. Wilson, no seu livro Morrer de Tanto Viver, diz que não somos nada mais do que barro moldado que recebeu fôlego, mas não somos nada menos do que autorretratos divinos, a rafar e ofergar ao longo de cordilheiras de arcos narrativos épicos, preparados para nós pela própria palavra infinita. Você, eu,
somos tão falados por Deus quanto as estrelas. Nós nos encontramos na história com todas as narrativas se desenvolvendo, desde o passado. Nós deveríamos querer viver bem os nossos capítulos, pois estamos na história contada por Ele. As nossas vidas fazem parte de uma história que Deus vem contando. E eu fico me perguntando como é que nós poderíamos viver essa vida de uma maneira que as nossas histórias, ao final de tudo, sejam histórias que nós tenhamos orgulho de ter vivido. Histórias que nós possamos chegar no final das nossas vidas, olhar para trás e dizer, poxa, valeu muito a pena. Eu confesso que se eu tivesse a resposta para isso, eu já teria escrito um livro, vendido, ficado rico, porque esse é um best-seller, e já estaria escrevendo meu segundo livro nas Maldivas, para poder ganhar mais dinheiro ainda. Mas eu não tenho a resposta. Como viver uma vida muito bem. Mas tem um personagem bíblico que eu gosto muito, que ele me ensina como ter uma vida, como viver uma vida. E eu gostaria de, através da história dele, que é cheia de aventuras, arcos narrativos diferentes, planejamentos excepcionais, coisas que deram certo, coisas que deram errado, eu gostaria de ter algumas lições para as nossas vidas. E eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 2. Neemias, capítulo 2. Amém? Misericórdia. Neemias, capítulo 2. A partir do versículo 1. Vamos lá? No mês de Nisã, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei, que viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se teu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. E a seguir eu acrescentei, se for do agrado do rei, que me dê cartas aos governadores do Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar à Judéia. Que me dê também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas das portas da cidade, que fica junto ao templo, do muro da cidade e da residência que eu irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Vamos orar? Deus, nós te pedimos que o Senhor possa falar aos nossos corações nesta manhã, Pai. Que a Tua palavra penetre em nossos corações e que o Senhor nos ajude a viver uma vida que seja contada pelo Senhor e que nós possamos aproveitá-la da melhor forma possível. Que nós possamos ouvir Teu Espírito. Em nome de Jesus Cristo te oramos. Amém. Meus irmãos, nesse texto nós estamos no pós-exílio. Antes, Nabucodonosor tinha invadido Jerusalém e levou cativo os jovens que ali estavam e grande parte da população. Logo em seguida ele destrói a cidade, derruba os muros da cidade e destrói. 70 anos depois, Ciro libera um decreto que permite o retorno dos judeus para Israel, sair da Babilônia para Israel e reconstruir a sua cidade. Porém, Jerusalém estava destruída, com seus muros derrubados. Qual é o significado de um muro para uma cidade antiga? O muro é o que fornecia proteção para a cidade. Então, quando a gente pensar em uma cidade antiga, que eles falarem dos muros, sempre lembrem disso. É proteção, segurança, força. Porque se você tem uma cidade que os muros estão derrubados, qualquer povo pode entrar e saquear a cidade. Essa era a situação de Jerusalém. Estava desse jeito, tudo destruído por lá.
E no capítulo 1 de Neemias, vocês vão ler mais tarde, Neemias tem conhecimento dessa situação. Chegam seus irmãos e conversam com ele. E isso traz um incômodo muito grande no coração de Neemias. Um fato muito interessante que a gente tem que se atentar é que isso não precisava incomodar o coração de Neemias. Por quê? Neemias vivia numa situação boa, era da corte do rei, copeiro, um cargo de confiança. Neemias não precisava de nada. Neemias tinha uma situação de vida muito boa. Ele poderia continuar ali, mas alguma coisa queimou no coração de Neemias. Algo mexeu com ele. O livro de Neemias ele é conhecido como aquele livro das orações rápidas, do planejamento estratégico que Deus organiza, daquelas tomadas de decisão assim que a gente tem que fazer de uma hora para outra, e conta uma história fantástica, uma história que valeu a pena ser contada. E é nesse livro que a gente pode aprender com Neemias algumas lições, para que nós possamos ter uma vida para viver. Em uma vida para viver, temos 3 coisas para sermos discutidas hoje. Em uma vida para viver, eu tenho que ter planos. Em uma vida para viver, eu tenho que agir. Em uma vida para viver, eu tenho que viver apesar das adversidades. Essa mensagem, diferente das outras que eu já trouxe para vocês, ela tem um teor mais prático que o normal. Como assim? Eu vou trazer assertivas e reflexões muito mais provocativas que o normal, que pode gerar no coração de vocês uma vontade de fazer algo. Não se assustem, é assim mesmo. O que eu aconselho que vocês façam? Tenham uma caneta na mão e um papel e alguma coisa que Deus venha trazendo ao seu coração para que você possa mudar, para que você possa fazer, você anota. Passa a semana orando, perguntando a Deus o que Ele quer de você. Ou você anota no telefone. É normal isso acontecer, já que a gente vai falar muito sobre planejamento, sobre o que eu quero, meus sonhos e minhas vontades, sobre vida. Ainda mais no começo do ano. A gente está agora no finalzinho de janeiro, todo mundo construindo aquele monte de meta que ninguém vai cumprir daqui para o final do ano, e vai chegar no final do ano, vai ficar triste porque não cumpriu, para escrever mais metas que a gente vai cumprir. Tudo isso porque aquele coach gospel do Instagram diz, construa suas metas, foguete não tem ré, decole e tal, e você fica vendo aquilo e fica se machucando porque não é uma realidade sua. Não é para você isso. É justamente sobre isso também que a gente vai falar, que muitas vezes a gente pensa o que A, B ou C dizem que tem que ser nas nossas vidas e esquecemos de escutar o principal, Deus, que Ele conta as nossas histórias. Então, pode ser que em algum momento você sinta-se desconfortável, é normal, certo? Acima de tudo, ouça Deus falar. Deixe que Ele fale ao seu coração e mostre o que Ele quer falar para você. Combinado? Amém? Gente, primeiro ponto, em uma vida para viver, eu tenho que ter planos. Eu tenho que ter planos. Neemias sonhou com algo e planejou. Esse algo que ele sonhou era muito maior do que ele. Neemias tinha um sonho. Se vocês voltarem no capítulo 1, que vocês vão fazer mais tarde, vocês vão ver que do versículo 1 ao versículo 4, Neemias recebe a notícia. Jerusalém está destruída, todo mundo está mal lá. Do 5 ao versículo 10, Neemias faz uma oração a Deus. Ele ora intercedendo pelo povo, confessando o pecado do povo e pedindo para que Deus faça alguma coisa. Aqui no versículo 11, ele tem um pedido a Deus. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. O pedido, faze que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem, o rei. Nessa época eu era copeiro do rei. Isso é no capítulo 1, versículo 11. Do capítulo 1, versículo 11, para o capítulo 2, versículo 1, quando Neemias vai servir ao rei, temos um tempo que se passa de um para o outro de 4 meses. Não foi no mesmo dia que Neemias recebeu o rei, que foi servir ao rei e recebeu o favor do rei. Passaram-se 4 meses. Pergunta: o que Neemias fez nesses 4 meses depois de saber da situação de Jerusalém? O que Neemias fez? Ficou sentado, parado, se lamentando? Oh, Senhor, faz alguma coisa, Deus. Oh, Deus, levanta outra pessoa. O que Neemias fez? Ele buscou a Deus e planejou, se consagrou, foi atrás de saber das informações e construiu algo. Esse pensamento que tinha no coração de Neemias chama-se propósito. Neemias tinha um propósito. E aqui nós temos uma grande complicação, porque se nós pararmos para observar
Todas as literaturas clássicas do mundo, sempre que falam sobre propósito, eles vão dizer que propósito é algo externo a mim. Não é algo que é centrado em mim. O propósito sempre é ligado a algo ou alguém que não seja eu. E nisso nós entramos num grande paradoxo. O paradoxo é uma falta de lógica do nosso tempo. O que a gente mais escuta todo mundo gritar para a gente é: foque em você. Você é o melhor da sua vida. Você é o maior propósito que existe. E a gente entra num conflito muito grande. Porque se a gente olha para as grandes literaturas, eles vão mostrar para a gente que não é centrado em mim que eu alcançaria um propósito de vida. É centrado em algo ou alguém fora de mim. Todo propósito, ele é maior do que eu, ele é externo e ele é divino. Deus não nos chamou para vivermos enclausurados em uma vida em si mesmadas. Deus nos chamou para, em comunidade, nós descobrirmos como nós podemos abençoar o reino. E esse era um propósito que tinha no coração de Neemias. Neemias estava de boas no palácio, mas algo foi muito maior do que ele. Ele sabia disso, e sabendo disso, tendo esse propósito, ele construiu um plano. E nessa construção de plano, ele detalhou tudo. Neemias não só disse: eu quero reconstruir Jerusalém. Amém. Parou. Não. Ele detalhou todo o passo do plano. Para vocês terem noção, Neemias, quando o rei pergunta para Neemias quanto tempo vai levar isso, se a gente for dar uma olhadinha no livro de Neemias e fazer as contas dos anos, nós veremos que 12 anos se passam. 12 anos se passam. Neemias planejou os próximos 12 anos da vida dele em 4 meses para apresentar ao rei. O que a gente aprende com isso? O pastor Fabrini Viguier, ele fala no seu livro Ser Homem que todos nós devemos ter uma planta dos nossos sonhos. Tem uma planta dos nossos sonhos. Como assim uma planta? Uma construção, algo que eu quero para a minha vida. Antigamente era mais fácil. Antigamente, os nossos pais chegavam, um tio, uma tia, olhava para a gente pequenininho e perguntava: o que você quer? Ser quando? Aí a gente dizia: astronauta. Aí na cabeça da gente um caminho todinho até virar astronauta. Então a gente tentava seguir esse caminho. Hoje em dia as pessoas não dizem mais isso. Hoje em dia as pessoas dizem: o que você vai querer ser hoje? Aí você diz: hoje eu quero isso, amanhã eu quero aquilo. E a gente vai se perdendo num padrão de escolhas completamente fora do que Deus quer. Qual é o padrão que a gente tem que seguir? Ryan Holiday, no seu livro Ego, Seu Inimigo, ele diz que muitas vezes nós seguimos o padrão que os outros colocam. E, infelizmente, as redes sociais que nós nos alimentamos pelo menos 1 a 2 horas por dia estão entupidas de padrões que não são padrões de Deus. Quem nunca fica olhando aquela pessoa que está hoje curtindo a vida, vivendo uma vida completamente de viagens e tal, e você olha e faz: eu queria isso para a minha vida. E você alimenta no coração um padrão de vida que você não vai ter, sabendo que Deus não lhe chamou para isso, mas que isso machuca no nosso coração. A questão é: qual é o sentido de sucesso para Deus? Qual é o padrão que nós vamos seguir em nossas vidas? Quando eu falo padrão de Deus, eu falo valores, princípios, a própria vontade de Deus. E nós só descobrimos a vontade de Deus, pasmem com a informação que eu vou passar para vocês agora, tendo comunhão com Deus. Olha como é difícil. Eu só descubro a vontade de Deus tendo comunhão com Deus. Tendo vida devocional, orando, lendo, buscando a Deus, conhecendo a Deus. Não existe a adivinhação da vontade de Deus. Não existe a adivinhação do padrão de Deus. Nós precisamos conhecer esses princípios de Deus. Viktor Frankl diz que o homem é conduzido por motivações, mas é impulsionado por valores. E esses valores em nossas vidas têm que ser os valores de Deus. Dentro desse padrão de Deus, desses valores, o pastor Tiago Dutra, ele aponta quatro limites que nós precisamos para poder decidir o que a gente vai fazer em nossas vidas. O primeiro limite é o limite da conversão. Esse plano, essa escolha, esse caminho que eu estou seguindo, vai afetar a minha conversão pessoal? Segundo, o limite da intimidade com Deus. Esse plano, essa escolha, esse caminho que eu estou seguindo, vai me afastar de Deus, vai me fazer pecar? O terceiro limite da santidade. Esse plano, esse caminho, essa escolha,
vai me fazer ir contra a vontade de Deus? E o quarto limite é o limite da submissão. Esse plano, essa escolha me coloca contra a minha família, contra meus pais, contra aqueles amigos mais próximos que me aconselham, contra os meus líderes espirituais? Os meus líderes, a minha família, eles concordam com esse plano? Seguindo esses 4 limites, tudo o que nós quisermos fazer dentro da vontade de Deus nos é permitido. Mas nós temos que ter muito cuidado, porque se nós vamos escolher fazer um plano de nossas vidas que está de acordo com a vontade, o padrão, os limites de Deus, eu tenho que entender que Deus me fez singular e que eu, Marcos, tenho limites, assim como vocês. Não adianta eu ficar pensando que eu quero passar no concurso público top da vida, o da Receita Federal que está aberto, né? Ou fechou já, não sei. O concurso da Receita que está aí, eu quero fazer esse concurso e eu vou passar. Você está estudando desde quando? Vou começar hoje. Pode ser que haja um milagre e Deus faça você passar? Pode. É provável? Não. Porque Deus vai honrar o seu crescimento com os seus estudos. Você precisa estudar. Não adianta sonhar que você quer ser um médico se você não estuda para isso. Não adianta você sonhar que quer ser o dono de uma empresa se você não trabalha para isso. Não adianta você sonhar querer ganhar 20, 30 mil reais por mês se você não se esforça para isso. Há uma diferença entre ter metas e sonhos realistas com quem eu sou do que você ter metas e sonhos irreais, que chegam a ser ingênuos e até sem noção. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque temos que respeitar a nossa história. Deus tem contado a nossa história. Ele nos fez singular, sabendo dos nossos potenciais e dos nossos limites. Eu tenho uma experiência lá em casa. Minha mãe, ela estiver vendo, ela vai brigar comigo depois. Maninha fazia um negócio comigo e com meu irmão desde pequeno. O sonho da vida da minha mãe era ter um filho advogado e o outro médico. Mãe chegou para mim e fez: meu filho, você quer ser médico quando crescer, né? Aí eu, Ela, Você quer ser médico quando crescer, né, meu filho? Eu quero, manhã. Você quer, eu quero, né, manhã? Ela quer, eu quero ser médico quando crescer. E eu botei na minha cabeça, desde pequeno, que eu queria ser médico quando crescesse. Até o dia que eu vi um corpo. Até o dia que eu vi, teve um acidente lá na minha cidade, o povo compartilhando fotos. Olha a foto, pá, botaram na minha cara um pedaço de um ser humano sem o ser humano. Estava lá. Eu olhei para aquele pedaço de ser humano, vi aquela quantidade de sangue e a cabeça fez zoom. Eu olhei assim e disse: eu não quero ser médico. Eu tenho limites. Vocês também têm limites. Nós temos que entender os nossos limites para que nós podemos escolher o melhor para as nossas vidas. Uma vida que vale a pena viver, nós precisamos desses planos. E esses planos têm que reconhecer os limites de nossa história para que nós possamos crescer. No coração de Neemias havia uma chama. Havia um fogo no coração dele. Algo queimava. E isso ele transformou em planos. Ele orou, ele jejuou, ele se consagrou, ele apresentou a Deus e Deus disse: vai que eu estou contigo. Neemias fala: e visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu todos os meus pedidos. Pergunta: qual é o seu propósito? Quais são os planos para a sua vida? Esses planos e esse propósito estão dentro dos valores e princípios de Deus? Acho que a pergunta mais importante: e você tem eles anotados? Guardados para que você possa revisitá-los e ver: Senhor, esse é o caminho que eu estou seguindo, me ajuda? Ou você só está seguindo e avançando? Em uma vida para viver, eu tenho que agir. Eu tenho que tomar decisões. Neemias sabia o que queria e ele foi em busca desses sonhos. A conversa com o rei. Quando você tem um plano, nós ficamos aguardando pacientemente o momento da sua realização. Quando nós falamos de planos de vida, nós não podemos parar enquanto o plano está sendo feito. Nós temos que continuar vivendo e planejando. A vida não para. Não dá para eu simplesmente chegar de manhã, 8 horas da manhã, e dizer: pausa, Deus para o tempo que eu vou escrever o que eu tenho que fazer hoje e daqui a pouco a gente continua. Não, a gente tem que fazer o processo andando. Nós vamos avançando, realizando cada etapa. Nós vamos verificando se o plano está dando certo. Nós vamos monitorando o processo. Se está dando certo, eu continuo. Se está dando errado, eu modifico. E eu vou vivendo com isso, avançando. Volta comigo aqui no capítulo 2, versículo 1. No mês de Nisan, 4 meses depois,
do que Neemias tinha orado, do 20º ano, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. A oportunidade de Neemias surge. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza pode ser do coração. Com muito medo, já viu aquela frase, vai com medo mesmo? É bíblico, irmão, isso aqui, ó, é bíblico. Vai com medo mesmo? Eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como eu não estaria triste o meu rosto, se na cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Isso aqui, que ele fez logo em seguida, essa oração bem rápida, foi uma oração para dizer para Deus, Senhor, é a hora. Eu vou agir agora. Neemias bota a mão no bolso e puxa o quê? Um planejamento de 12 anos. Não foi um negocinho simples, não. Foi um planejamento de 12 anos. Então orei ao Deus do céu e respondi ao rei, se for do agrado do rei, e esse teu servo puder contar com a benevolência do rei, que me deixe a cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Reconstruir uma cidade. Então o rei, com a rainha sentada, perguntou, quanto tempo levará a viagem quando você retornará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Senhor, eu vou estar fora durante 12 anos da minha vida. 12. Ok para o senhor? Aí ele, ok. Não só isso, em seguida eu acrescentei, se for do agrado do rei, que me dê cartas aos governadores de Trans-Eufrates para que me deixem passar até Judá. Eu fui atrás de saber o que eram cartas aos governadores. Essas cartas são cartas de segurança política. Eu venho em nome do rei. Vocês vão me dar abrigo, comida e guardar as minhas coisas na etapa da viagem. Não é uma viagem de um dia. Foram semanas em uma viagem. Então, a cada passo que ele ia parando, os reis, os governadores dessas províncias, davam para ele parada. Não só isso, que me dê também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira. Fornecer madeira para viga das portas da cidadela, muro da cidade e a minha residência. Ele pediu somente todo o suprimento para a obra. Eu fico imaginando Neemias de madrugada no quarto. Jerusalém tem tantos quilômetros, cada muro tem tantos metros, eu vou precisar de tantas madeira aqui e tal, vou precisar de tantas, isso aqui vai funcionar aqui. E Neemias pegou e pediu na cara dura para o rei. Não foi pouca madeira não, irmão. Foi muita. Visto que a bondosa mão do Senhor estava sobre mim, o rei atendeu ao meu pedido. Entra no versículo 9. Com isso eu fui aos governadores e lhes entreguei as cartas. O que o rei fez? O rei fez me acompanhar uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros. De brinde, o rei ainda mandou para Neemias uma escolta pessoal. Neemias não ia atravessar esse caminho todo sem proteção que foi dada pelo rei. Meus irmãos, todo planejamento exige uma espera ativa. Neemias estava esperando a oportunidade, mas ele não estava sem fazer nada. Neemias tinha um plano de vida, ele construiu tudo e ficou esperando o momento certo para poder falar com o rei. Todo plano exige uma decisão de você segui-lo e toda decisão é sua. Toda decisão é sua. O problema é decidir e seguir o plano. Neemias não ficou pulando de plano em plano, como a gente faz hoje em dia. Neemias tinha um plano e seguia aquele plano. Neemias não era inconstante, que é outro grande mal do nosso tempo. Chega para um jovem hoje que está nas beiras do Enem, você quer fazer o quê na faculdade? Eu estou em dúvida, mas eu tenho pelo menos 4 opções muito bem definidas. Se qual? Direito, medicina, engenharia civil ou letras. Você faz, qual é o negócio que liga um para o outro aí? Não, é porque eu vou tentando. Sim, mas você gosta de fazer o quê? De tudo. Sim, mas você sabe que medicina e direito são duas coisas completamente diferentes, né? Não, sei. Engenharia não tem nada a ver. Não, mas se der tudo errado, eu viro TI. Essa inconstância não permite que uma pessoa siga um caminho, siga um plano. Neemias não ficou mudando de plano em plano. E nós precisamos amadurecer nossas escolhas e precisamos decidir como homens e mulheres maduros. Criança é que fica pulando de lado em lado.
Homens e mulheres não podem ficar pulando de lado em lado. Maduros decidem coisas maduras. Em seu livro Essencialismo, Greg McHall diz que nós precisamos eliminar o que não é essencial. Precisamos avançar em uma direção 10 metros ao invés de 10 centímetros em 20 direções. Só quando nós pararmos de fazer tudo o mais que não importa, que nós conseguiremos fazer realmente o que importa. Nós devemos seguir um propósito, não um fluxo. E aqui tem uma frase que eu ouvi e eu já citei, não sei se vocês já citaram também essa frase, que uma amiga me falou essas semanas. Eu estou na minha vida parada e parece que tudo está andando e eu só estou observando. Quem já se sentiu assim? Como se tudo estivesse avançando e você parado, e as coisas passando por cima de você, atropelando, e simplesmente você diz, não estou vivendo. As coisas só estão acontecendo. Essa frase que ela diz é algo que mexe muito com todos nós, porque estamos cada vez mais doentes, porque estamos seguindo um fluxo. É o fluxo do trabalho, é o fluxo do emprego, é o fluxo da vida corrida, é o fluxo dos estudos. Quando menos esperamos, acabou a semana, já é domingo de novo, já está no final de janeiro, já é fevereiro, daqui a pouco é metade do ano, o cordel chegando, daqui a pouco Natal de novo, 23 já foi e já estamos em 24. Em um instante, tudo passa. Tudo parece tão corrido, tão cansativo, tantos de nós adoecendo por conta dessa corrida louca e desenfreada. Isso é viver seguindo o fluxo. E sempre fazendo mais e mais e mais e mais, e o mundo gritando. Ter burnout ou um esgotamento emocional é ter uma medalha de honra no seu peito. Mentira. Não é. Ter esgotamento emocional não é medalha para ninguém. Deus nos chama a desacelerar, nos chama a viver. E viver é um pequeno sequenciamento de momentos que resultam numa grande história contada por Deus, uma grande história que tem um propósito. Deus nos chama a parar, a olhar ao nosso redor, desligar esse fluxo contínuo e ver que Ele nos ama. Ver que Ele tem contado a nossa história. Olha para o irmão que está ao teu lado aí. Olha para ele. Chega assim e diz assim, irmão, respira. Você é um filho amado do Senhor. Vai dar tudo certo. Se puder, dá um abraço nele, um abraço nela. Meus irmãos, se nós não estabelecermos prioridades em nossas vidas, alguém vai estabelecer. Se nós não escolhermos as coisas em nossas vidas, alguém vai escolher. Interesses alheios podem controlar as nossas vidas? Nós não devemos deixar que interesses alheios controlem o que nós estamos vivendo. Escolher é o que nos dá medo. Porque ao escolher nós perderemos alguma coisa, e não escolher nós perderemos muito mais. Esse é o trato das escolhas. Nós estamos acostumados a não perder nada. Tanto que nós esperamos a escolha feita e perfeita por Deus, para termos a certeza de que nós não vamos fracassar. E caso venhamos a fracassar, jogamos a culpa em quem? Em Deus, porque foi Ele que escolheu. E aqui nós temos um grande problema de uma espiritualidade cristã moderna. A espera cega por algo sobrenatural da parte de Deus. Nós queremos cegamente que Deus se manifeste a força de punho, movimentando os céus, a terra, abrindo o mar de novo, fazendo algo do tipo. Cristianismo não é jogo de búzios. Cristianismo não é sobre Mercúrio retrógrado. Não é um anjo vir de noite no seu quarto, abrir o céu do seu quarto em fogo, descer assim naquela coisa, e você lá maravilhado com aquele espetáculo acontecendo, numa mão do anjo a chave da vitória, no outro um edito celestial dizendo, faça isso que Deus está mandando. Não vai ser assim. Tem um escritor chamado Bruce Waltke, que ele tem um livro chamado, que eu aconselho que vocês leiam, Buscar a Vontade de Deus. Ele diz na cara, a adivinhação é paganismo. Então nós não adivinhamos qual é a vontade de Deus. Nós descobrimos a vontade de Deus. E como nós descobrimos isso? Ele diz, leia a Bíblia, desenvolva um coração voltado para Deus, busque conselhos sábios de pessoas sábias, preste atenção na providência de Deus. Não ignore uma intervenção divina. Mas que intervenção divina nós estamos esperando? Deus mandar um anjo?
ou Deus simplesmente falar conosco através daquele irmão, daquela irmã que nos conhece há muito tempo e sabe que esse não é um caminho bom para a gente. Uma frase que as pessoas gostam muito de dizer é: espere do Senhor. Ah, irmão, espere do Senhor. Ok. Eu prefiro a frase, e eu prefiro até viver essa frase, espere no Senhor. Porque esperar no Senhor é uma espera ativa. É uma espera que avança, uma espera que não é estática. Eu estou esperando no Senhor, mas eu estou caminhando com o Senhor também. Nós estamos esperando, avançando, seguindo as nossas vidas. É quase um esperançar, que diz o pastor Armando Bispo. É esperar e ter esperança, esperando e tendo esperança, esperançando no processo. O maior problema de só esperar do Senhor é que nós paramos no tempo esperando, quando, muitas vezes, se não todas as vezes, Deus está nos convidando a caminhar com Ele. A ir com Ele a algo que pode estar a 2 passos de distância da gente. E que a gente só não consegue viver e usufruir isso por não termos fé o suficiente para darmos 2 passos. Em uma vida, para viver, nós precisamos agir. Cuidado em sempre ficar esperando por algo. A única certeza que nós temos em nossas vidas é Jesus Cristo. A única certeza que nós temos em nossa vida é Jesus Cristo. O resto, tudo pode acontecer, inclusive nada. Já dizia o cancioneiro popular. Sabe com quem Deus vai confirmar com quem você deve agir? Com você. Ore sobre. Chame irmãos que conhecem a sua história, que sabem quem é você. Compartilhe com ele os seus momentos. C.S. Lewis diz que nós devemos colocar o nosso coração verdadeiramente naquilo que nos move. Não adianta orar por B quando o seu coração está em A. Seja sincero com Deus e mostre para Ele, não tenha medo de agir. E Neemias ousou e agiu. Ele podia ter morrido ali na frente do rei. O rei poderia ter olhado para a cara dele: não, você me pede muita coisa, decretado a morte dele. Mas ele seguiu porque ele sabia quem era o Deus dele. Lembra da oração dele lá no capítulo 1? Ele conhecia o Deus que ele servia. Capítulo 1, versículo 5. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, grande e temível. No hebraico, Yahvé, Elohim, Supremo, grande, poderoso e todo-poderoso, fiel à sua aliança e misericordioso com que os amam e obedecem aos seus mandamentos. Essa palavra misericordioso que Neemias chama a Deus é o mesmo no hebraico, designado em Jeremias 31:3, é o Hesed de Deus. Eu amei com amor eterno, com amor leal eu a atraí. Esse Hesed é o amor eterno e leal de Deus. Mesma tatuagem que está no braço do Pedro, que ele fala sempre. Meus irmãos, esse é o nosso Deus. É um Deus de amor eterno e leal que não muda pelas nossas inconstâncias. Sabe o que isso me lembra? Hebreus 10, 19 a 23. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Nós somos filhos amados do Senhor. Planejou? Haja. Faça acontecer, avance, persevere. Nós precisamos crescer e tomar decisões, assumir um papel ativo no roteiro de nossas vidas, seguindo a história que Deus está construindo para nós e deixar de culpar os outros quando de vez em quando dá errado. Neemias sabia o caminho que ele estava seguindo, sabia dos padrões de Deus, sabia do que ele teria de abrir mão. Ele decidiu, ele seguiu, ele avançou. O que você precisa tomar de volta que está na mão de outras pessoas? O que você precisa na sua vida priorizar? O que você precisa na sua vida começar a agir? Em uma vida para viver, eu tenho que viver apesar das adversidades. Neemias enfrentou tudo até o final. Houve represália. Neemias tinha um plano. Deus confirmou o plano. Deus deu aval para ele fazer o que ele queria. Deus deu para ele o favor do rei. Neemias tinha as cartas, tinha as ordens, ele tinha tudo. Foi fácil para Neemias? Capítulo 2, versículo 10.
Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que alguém estava interessado no bem dos israelitas. Versículo 19. Quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, e o oficial amonita, e Gesem, já aumentou o número, o árabe souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Não é só porque Deus conduziu e abriu todas as portas da sua vida que tudo vai ser fácil e vai dar certo de primeira. Não é só porque Deus abriu todas as portas da sua vida que tudo vai ser fácil e você vai conseguir tudo de primeira. Mas Neemias parou por conta disso? Não. Sabe o que Neemias fez? Ele enfrentou todas as adversidades e as consequências de suas ações. Física básica, ensino médio, terceira lei de Newton, toda ação tem uma. A reação é chamada de consequência. Neemias fez um movimento, teve uma ação, recebeu uma consequência. As consequências podem ser boas como podem ser ruins. Aprenda a lidar com elas. Consequências boas todo mundo gosta. Consequências ruins ninguém gosta. Temos que aprender a lidar com elas. Em algum momento tudo vai dar muito certo, em outros vai dar muito errado. Sabe como é o nome disso? Vida. Vida. Precisamos aprender com os nossos fracassos. Principalmente com os nossos fracassos. Aprender a lidar com eles e a seguir. Ou então nossos corações ficarão amarecidos, ficarão amargurados. E a maior amargura que a gente fica é contra Deus. Que às vezes as pessoas dizem: não tem amargura contra Deus não, é porque Ele não deixou. Deus deu, Deus tirou. E o meu coração lá machucado contra Deus. A gente tem que ter cuidado com isso, meus irmãos. Mas sabe uma coisa que é ruim de verdade? É quando a gente não tem o controle de nossas vidas e nós ficamos com as escolhas de outros e seguimos esses planos. Esses planos de outros terão outras consequências que nós não temos o controle, que fica ruim para a gente. Exemplo, quando eu simplesmente sigo aquele coach no Instagram que diz que eu tenho que estudar 24 horas por dia, abrindo mão de finais de semana, abrindo mão de comunhão com meus irmãos, com minha família, com minha vida, para ganhar muito dinheiro. Eu pego e faço isso. Ou que diz que você tem que trabalhar muito para ser muito rico. Eu pego e faço isso. Do que adianta ganhar o mundo e perder o primeiro papá ou mamã do seu filhinho? Do que adianta ganhar o mundo, ganhar rios de dinheiro e perder o seu filho adolescente ou sua filha adolescente por não ter um pai ou uma mãe presente nessa fase que eles vivem, né, que é carinhosamente chamada de infernal? Do que adianta perder o último eu te amo dito para um pai ou para uma mãe no leito de morte, porque eu estou estudando demais ou trabalhando demais? Essas consequências que nós vivemos por não escolhermos e toparmos os caminhos dos outros são muito mais pesadas do que as consequências que nós queremos viver. Nós temos que escolher, porque as consequências das nossas escolhas serão nossas e nós devemos assumir cada uma delas, que podem ser boas ou podem ser ruins. E lembre-se, se der errado, aconteceu, está no passado. O passado é um livro cujas páginas foram viradas, ele é imóvel e irretocável. Ficar preso ao passado nos deixa como ele, imóveis. Aprenda com o passado, aprenda com os erros, mas siga em frente, diz o pastor Fabrini Viguier. Sabe o que nos permite avançar em nossas vidas? Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas, boas ou ruins, para o bem daqueles que o amam, que foram chamados de acordo com o seu propósito. Neemias sabia disso. E ele seguiu, enfrentando toda a represália que aconteceu. Com acertos ou erros, nós temos que viver. Não existe um botão de ligar ou desligar. Nós só temos que continuar. No livro Morrer de Tanto Viver, Nate D. Wilson diz que nós somos autores e escrevemos cada segundo de cada dia. Se a vida é uma corrida, e ela é, então é uma corrida pelo concreto molhado. Escreva sua história em tempo real, sem olhar para trás sobre o ombro. Viver significa decidir. Significa escrever cada palavra, cada ação, cada pensamento para sempre. Significa escrever a sua existência na história. Significa ser horrível nisso. Significa errar e saber que, de alguma forma, todas as nossas burrices ainda vão contribuir para o melhor. Faça o melhor. Viva, crie, erre, acerte, caia, levante, porque os braços eternos estão sempre a nos sustentar, mesmo quando nós não estamos percebendo. Marcos, e se não for bom? Recomece. Se deu tudo errado, recomece. O nosso Deus é um Deus de recomeços.
Sempre há espaço para recomeços com o nosso Deus. Deus não desiste das histórias que Ele conta. Deus não desiste da gente. Isaías 41:8, você, porém, é o Israel. Troque Israel nesse versículo pelo seu nome. Você, porém, é o Israel, meu servo, Jacó, a quem eu escolhi. Vocês, descendentes de Abraão, meu amigo. Eu os tirei dos confins da terra, e de seus recantos mais distantes eu os chamei. Eu disse, vocês são meus servos. Eu escolhi você e não rejeitei. Por isso não tema, eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Salmo 121:2. Levanto os meus olhos aos montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Independente das circunstâncias, das consequências, Deus estará conosco sempre. Meus irmãos, do que você precisa começar a agradecer? Do que você precisa parar de reclamar na sua vida? Limpar a poeira, levantar e continuar andando? O que você precisa recomeçar? No final do livro, Neemias completa a sua missão. Em 52 dias ele fez algo que era improvável a qualquer pessoa. E deixa para nós um livro cheio de várias histórias, de várias lições, de como se viver um sequenciamento de vida. Algumas pessoas pegam esse livro e chamam de vida com propósito, vida valiosa, vida valorosa. Tantos nomes que eu acho que a gente só precisa chamar de uma vida para viver. A única que cada um de nós tem. Chegando ao final dessa mensagem, minha oração é que você saia daqui com esperança. Sempre há tempo para recomeçar. Sempre há tempo para estar nas mãos de Deus e seguir o seu caminho. Sempre há tempo para uma nova história. Sabendo que Deus é o nosso Pai que cuida de nós e que está no controle de nossas vidas, contando e narrando a nossa história. E que que nos convida a viver seguindo, caminhando, agindo, planejando com Ele. Fazendo com que esses pequenos momentos de vida, esses pequenos sequenciamentos de momentos sejam uma grande vida para cada um de nós. Planejando, agindo, vivendo. Eu fico imaginando o que Neemias viu no trem da vida dele, lá no final. Eu tenho uma ideia, mais ou menos, porque no final do livro, lá no capítulo 13, versículo 31, ele faz um pedido para Deus. Ele diz, em tua bondade, lembra-te de mim, ó meu Deus. Em tua bondade, lembra-te de mim, ó meu Deus. Ele pediu para ser lembrado. Em This Is Us, lá no decorrer do episódio, a personagem que chega a falecer no final do episódio, ela encontra dois amigos muito importantes dela na série, dentro do trem. E eles falam sobre a vida dela como uma coisa bagunçada e linda. Assim são as nossas vidas. A vida de cada um aqui é uma coisa muito bagunçada e linda. Na reta final, um deles ainda diz para ela, você viveu o que viveu com todos os sofrimentos da sua vida, com as coisas que deram errado, mas ainda assim fez uma bela limonada. Fez daquilo tudo que aconteceu em sua vida, uma vida grande, bagunçada e espetacular. No nosso final, não será uma personagem de uma série que vai vir nos receber e perguntar como é que foi a nossa vida. Vai ser o nosso Pai de amor, que vai chegar e vai perguntar com a suave voz, meu filho, minha filha, como foi a vida que eu lhe dei para viver? Isso deve nos maravilhar e nos assombrar, meus irmãos. Nos maravilhar porque o nosso Pai de amor estará lá para nos receber. Não estaremos sozinhos em nenhum momento. Ele estará conosco. O fim é Ele, que é o nosso começo de vida. Que é ali que nossa vida vai começar. E nos assombrar, porque o Rei dos Reis perguntará o que nós fizemos com a única vida que Ele nos deu para viver. Tem um amigo que ele citou uma frase que mexeu muito comigo. Ele estava falando e ele citou essa frase. Ele disse que quando terminar a sua vida, o que ele gostaria era de que ele fosse encontrado fiel, ser chamado fiel. No final de tudo, Deus chegar para ele dizer, muito bem, meu filho, você foi encontrado fiel. Isso mexeu muito comigo. Uma vida para viver não é sobreviver uma vida espetacularmente grande, notável, fora do comum, mas ter uma vida que possamos viver bem,
com tudo que foi contado pelo nosso Deus, em que nós somos protagonistas dessa história e vamos caminhando, vivendo, honrando cada parte dessa história. E maravilha das maravilhas é no final, nós sermos achados fiéis. Amém? Vamos ficar de pé? Eu não sei como é que está o começo do seu ano, não sei como é que estão os seus planos, não sei como é que está a sua vida, não sei o que você tem organizado aí dentro ou desorganizado, mas eu tenho plena convicção que Deus sabe. A sua história está guardada nas mãos dEle. Vocês não estão soltos num universo louco e caótico. Nós estamos guardados nas mãos de Deus. E eu acredito que esse momento agora, para que a gente possa estar orando, é para a gente orar e buscar, junto àquela única pessoa que pode nos conduzir da melhor forma possível, como nós devemos seguir. Então, curva sua cabeça, vamos orar comigo, vamos clamar a Deus, que nós precisamos dEle para construir as nossas histórias, que nós precisamos dEle porque não temos para onde ir, só Ele tem palavras de vida eterna, só Ele nos conduz. Deus, nós te louvamos e agradecemos pela tua misericórdia, Pai. Te agradecemos porque o Senhor permite que nós vivamos uma história junto do Senhor. Te agradecer porque o Senhor permite que nós participemos disso tudo. E te agradecer por essa vida grandiosa e bagunçada que o Senhor deu a cada um de nós. Pai, nós precisamos do Senhor. Só o Senhor pode nos conduzir da melhor forma possível. Só o Senhor pode nos fazer ter uma vida boa de se viver. Ajuda cada irmão meu que está aqui, Senhor, nós te pedimos. Ajuda que eles possam encontrar um propósito no Senhor. Que eles possam encontrar uma razão de vida segundo a tua vontade. Que eles possam planejar suas vidas de acordo com o que o Senhor quer. Que eles possam te buscar, sabendo que não há nada além do Senhor que pode nos fazer crescer, Pai. Ajuda cada família que está aqui a crescer junto, a glorificar o teu nome. E nos ajuda a seguir por essa vida, vivendo da melhor forma possível, Pai. Para que nós, ao final dela, nos encontremos com o Senhor e possamos dizer que nos divertimos muito em tudo que vivemos. Para que nós possamos ver o Senhor e agradecer, porque em todo momento o Senhor esteve conosco. Enche-nos de Ti, Pai. Enche-nos cada vez mais. É o que nós te pedimos em Cristo Jesus. Amém.